Olá pessoal, meu nome é Jefferson, sou um mentor da área central e estamos hoje aqui com mais um episódio da websérie. Esse é um episódio especial, nós vamos falar aí sobre sellout, sobre vendas e estamos aqui com um grande amigo e cliente aí, Danilo, da rede GoVarejo, né? E a gente vai conversar sobre esse assunto agora já chegando próximo aí a tal famosa Black Friday, né? Então tem muito a ver o assunto que a gente vai falar hoje e vai ser bem bacana para o pessoal ir se organizando e pensando nas ações aí que estão fazendo para esse evento do varejo aí que é tão importante, né? Danilo, primeiramente agradecer a tua disponibilidade, né, de participar aí com a gente e deixar aberto aí para você se apresentar um pouco o Danilo e a rede GoVarejo também, que está aí como cliente nosso há um bom tempo aí já. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite, né? Fico muito honrado de poder participar desse projeto. Eu tenho assistido aí aos outros episódios, que ficaram muito bacana esses conteúdos, essa divulgação de informação, muito importante, principalmente para varejistas, né? Toda a cadeia que vocês atendem, né? Não só no nosso nicho de supermercado, mas também farmácia, material de construção, enfim. Parabéns, Jefferson, parabéns à área central pela iniciativa. E novamente é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, da empresa, né? Você falou de GoVarejo, né? Mas antes dela, a Rede Valor, né? Que é a nossa origem de tudo, né? Depois nós criamos a GoVarejo, mas será um prazer participar com vocês. Ótimo. Danilo, falando desse tema, né, de sellout aí, né? Pode até explicar um pouco melhor para o nosso público aí essa questão da Rede Valor para GoVarejo, né, que também tem um pouco a ver com esse assunto aí, né, a própria criação da GoVarejo, voltando mais o foco de vocês ali para uma consultoria, para um atendimento ao associado lá na ponta, nesse viés, né? Nesse olhar aí da parte de vendas, né? Como é que foi esse projeto aí? Como é que iniciou e como é que está agora? Daí tudo a ver, né? Vamos voltar aqui aos primórdios, né? De onde iniciamos, nos anos 2000, né? Surge a Rede Valor, uma iniciativa do Atacado Peixoto, que é proprietário da Rede Valor, como uma forma de aproximar o varejo, né, estreitar as relações comerciais e também colocar os serviços, né, para ajudar o varejo no desenvolvimento, principalmente na linha promocional. Então, o Atacado criou umas parcerias comerciais, disponibilizava naquele momento, dava para todos os serviços que o Atacado atendia as lojas, e aí começou a nossa jornada junto ao varejo mercadista, né? Perfil de lojas de criança, estou falando aí em lojas em média, faturamento de 700 mil, 4 carros, esse é o nosso igual, né? E aí a gente foi evoluindo nessas relações, né? Tínhamos uma quantidade muito grande de nos unirmos uma central de compras. E aí a gente viu uma segunda fase da Rede Valor, né? Então a gente vai sair daquele escopo de um fornecimento atacado para fazer negociações conjuntas, fornecedores regionais, nacionais, utilizando o atacado. E aí a gente venceu durante esse período de 10 anos, evoluindo os nossos processos comerciais como central de compras. Aprimorando as nossas áreas também, implantamos uma departamento de marketing, né, que hoje é uma estratégia dentro dos nossos serviços, mas sempre no momento da nossa jornada, foi um site, tudo, né? Há uns 12 anos atrás, um ex-associado nosso da cidade de Orlândia, eu também da loja, né, os questões pessoais. E aí ofereceu ela próximo lá na nossa matriz do Atacado, ofereceu a loja para o nosso vendedor. E ele comprou uma iniciativa de usá-la como mercado escola, né? Que a gente pudesse acessar os nossos serviços antes de levar para o nosso associativismo, né? E aí, cara, Jefferson, a gente começou a enxergar o varejo de outra forma, né? De outro jeito, né? Começamos a entender que comprar é importante. Claro que é. Claro que hoje a gente ainda mantém nossa central de compras, poder do associativismo, né? Isso é claro, principalmente para assistem a importância da gente unir para ter melhores condições comerciais, né? Mas nós entendemos que uma loja
que o desafio do varejo mercado é muito maior. A gente começou a ver a complexidade operacional do negócio, o desafio da gestão de recursos humanos, né? E principalmente entender a questão de gestão de resultados. Né? Tem um modelo de negócio que a última linha ela é um resultado muito pequeno. Né? A gente está falando aqui de 5%, um bom resultado, né? Um negócio que tem despesas elevadíssimas. Se você não tem um bom controle, uma boa gestão de despesa, não faz apuração mensal do DRE, esse 5% facilmente vira 2, 1, 0, ou menos alguma coisa. Menos alguma coisa. Ainda mais no supermercado, que é muito produto perecível também, né, Dani? Ou seja, a janela de tempo que você tem para vender aquele produto, ela também é estendida, né? Então, essa parte aí, tu tem que estar ligado em várias áreas, né? Tanto na entrada, quanto no meio, quanto na saída do produto, né? E isso que você está falando é muito importante, né? A gestão de perdas também. A gente começou a me atentar a isso. Pra você ter uma ideia, a Abras divulga que o setor é uma boa índice de perda, está em torno de 1,8. E isso para empresas estruturadas, que têm áreas de prevenção de perdas. Agora, você imagina para o pequeno e médio, né, a dificuldade que é. A gente já se deparou com perdas de até 6%, 7%. Maior do que o resultado. Maior do que ele. É o que tu falou, fica no negativo e aí não aguenta muito tempo. Inclusive, a gente fazia até aquela analogia, cara, tem muita gente que poderia trocar facilmente o índice de perda pelo resultado, que sairia no lucro. Né? Então, você imagina. Então, a gente começou a viver isso. Né? Mas, principalmente, o que nós detectamos também, que comprar bem é importante, que fazer gestão de despesas, de perda, entender a complexidade operacional do negócio, mas um pote de ouro no negócio, né, que é a venda. Saber vender. Né? Vender mais e com rentabilidade. Né? Então, a gente começou a entender desse negócio, a explorar essa questão da gestão de perdas. De vendas. E aí que surgiu a Gol Varejo. Né? A Rede Valor ia mais nesse braço operacional do negócio, comprar, colocar as estratégias para rodar, e nós criamos a Gol Varejo, que é uma empresa de consultoria, que começou a entender mais sobre gestão de vendas, apoiar a Rede Valor na questão da estruturação da gestão de vendas. E aí o assunto é longo e nós vamos falar aí do decorrer do bate-papo. E o legal disso, né, Danilo, é que vocês estavam indo para o mercado fazendo essa prestação desse serviço, dessa consultoria, não num achismo, né, vamos dizer assim, mas sim numa experiência real que vocês estavam vivendo ali nesse mercado, né, piloto, modelo que vocês estavam montando. Então, toda a parte, né, de conceito que vocês estavam levando para a loja, ele estava sendo testado na prática também, né? Então, não era uma ideia no papel, uma teoria só, né? Ou algo inspirado na cabeça do Danilo só, por exemplo, né? Era algo realmente na prática. Isso vale muito, né? Você poder falar com alguém de igual para igual, dizendo assim, não, eu vi isso acontecendo aqui. E até, principalmente nessa quesito de resultado, né? Mostrar para ele, ó, eu fiz essa alteração aqui e gerou esse resultado aqui lá no nosso mercado. Vamos fazer essa experiência aqui também no teu e ver esse resultado se dá essa mesma margem, esse mesmo resultado na ponta, né? E isso é muito bacana, né? Porque dá uma confiabilidade, eu acho maior na consultoria de vocês, né? Sim, sem sombra de dúvidas. E assim, um outro quesito que eu acho que é extremamente relevante, né, Danilo, que eu acho que vocês perceberam isso também nessa operação do mercado modelo, foi que, como eu falei, não dava para ir muito no achismo, né? Você tinha que ir olhando para números, olhando para informações, né? Compilando dados, enfim, né? Toda a parte de estratégia aí, ela tem que estar olhando para alguma métrica, né? Para algum indicador, para que você vá tomando decisões mais conscientes, mais coerentes, mais assertivas, né? Como é que foi esse processo aí? Com certeza vocês tiveram também o caminho das pedras, eu acho que é interessante falar para o pessoal aí que está nos ouvindo e nos vendo, mas aí depois vocês começaram também a entender aonde que estavam os gargalos, aonde que estavam as oportunidades, para poder justamente compartilhar isso com os associados, certo? Certo. Você tocou num ponto muito interessante, né? Que primeiro é ter bons indicadores para você
pautar toda a sua estratégia, né? Então, os indicadores realmente são muito importantes. Mas, voltando um pouco atrás, né, a gente teve um grande problema, né? Porque a gente entendeu, como você disse, que os dados, né, são primordiais para a gente analisar o negócio, entender as oportunidades que cada supermercado tem e poder trabalhar em cima, né? E aí a gente, como rede associativista, com mais de 50 lojas, com vários RPs diferentes, né, dentro da operação, a gente tinha uma dificuldade muito grande em, primeiro, acessar esse dado, estruturar esse dado e transformar esses dados em indicadores. Né? Como que a gente poderia construir um BI, por exemplo, com indicadores primordiais, para a gente poder fazer essa gestão junto com o varejista, não só a gestão de perdas, de despesas e principalmente de vendas. Né? Foi aí que a gente encontrou vocês, a área central, que ajudou muito a gente a estruturar isso. Vamos lá, a gente tinha um grande problema. Primeiro, esses dados estavam perdidos em vários RPs diferentes, né? Ou estavam distribuídos, vamos dizer assim. A gente precisava trazer isso para uma análise única, né? E aí, dentro disso, a gente tinha erros de cadastro. A gente, além de não ter acesso, a gente tinha o cadastro muito errado, poluído. Duplicado. A gente tinha o desafio também dos códigos internos, né? Cada loja tem o seu código, né, de pesáveis, né? Do pão, do acém, enfim, do hortifruti. E como que a gente transformaria tudo isso, né, em uma visão única que a gente pudesse olhar dentro de indicadores padrão e identificar oportunidades, né? Então, a tecnologia, o área central, ajudou muito a gente a estruturar isso. Como que a gente poderia transformar esse monte de dados importantes em dados estruturados para que a gente pudesse tomar decisões estratégicas. Então, isso foi o primeiro grande desafio que a gente teve. Para ser, como eu falei, assertivo, né, Danilo? Porque se tu também olhar um dado que ele não está, como tu falou, estruturado, né, validado, entendendo que aquele dado está correto ali dentro, não tem, como a gente falou, duplicidades ou problemas de estrutura dele mesmo, você vai acabar tomando uma decisão errada, né? Porque você vai estar olhando para uma informação errada, né? Então, essa parte de tratamento da informação ela é extremamente importante para você poder, né, não ter uma informação incoerente para tomar uma decisão, né? É extremamente importante estar alinhado isso para o dado poder estar correto, né? Exatamente. E se tratando dos indicadores, Jefferson, o varejista costuma olhar muito faturamento, margem, né? São os indicadores ali que são mais comuns de verificação deles, né? Porém, quando a gente olha esses indicadores, eles mostram apenas uma fotografia do negócio, né? Você não consegue tomar muita decisão ou muita ação, estratégia em cima deles, né? Se o faturamento está caindo, por exemplo, geralmente o varejista falava assim, é que não sei o que, é economia, é o concorrente. Achar uma desculpa externa para botar a culpa, vamos dizer assim, né? Sempre é externo, mas assim, é justificável, porque você não consegue aprofundar muito quando você não tem os dados estruturados em olhar para o seu negócio e falar, entendi. É aqui que está o problema. É aqui que está. Né? Para você ter uma ideia, dentro dessa construção dos dados, dessa estruturação dos dados, depois que a gente conseguiu ter acesso a eles e transformar em dados únicos, a primeira coisa que a gente fez foi ter um mercadológico padrão, né? Transformar isso no mercadológico padrão, né? Em 3 níveis, né? Seção, categoria e subcategoria. Então, hoje a gente tem todas as nossas 50 lojas estruturadas no mercadológico padrão, que eu consigo olhar lá no último nível de gestão, que é a subcategoria, e se eu quiser, tem os produtos ali dentro. Né? Então, assim, se o faturamento não está aumentando, caramba, vamos descer aqui, vamos olhar esse negócio com lupa, que a gente chama. Né? Qual seção ou departamento? Qual categoria? Né? Se abre a categoria, qual sub? Né? O que a gente criou também. Começa do macro e vai até ao micro, né? Sim. E aí a gente criou o que a gente chama de ranking de performance, tanto de lucro, tanto de venda como de lucro. Né? Então a gente consegue hoje olhar em 500 subcategorias que o supermercado tem, no nosso mercadológico, onde essa loja está performando mal. Né? Colocar a lupa ali e falar assim, vamos comparar com a média da rede, por exemplo, quanto você está vendendo de cerveja, né? Quanto você está vendendo de mussarela, quanto você está vendendo de leite, quanto você está vendendo de carne tradicional bovina, né? Você consegue chegar lá na categoria e falar, caramba, pela média, que são lojas assim, de mesmo perfil que a sua,
e estão performando com X% de participação do faturamento, por que você está abaixo? Então, a gente começa a colocar lupa e verificar quais são as oportunidades que a gente tem. Então, a gente parou de dar desculpas externas e começou a olhar para o negócio e tomar decisões estratégicas. E uma coisa legal que você falou foi essa questão do comparativo, né? Porque aí que está o grande diferencial de, além de você olhar para os teus números, você estar numa rede, estar num grupo, onde você consegue se comparar. E outro detalhe interessante, se comparar com pares iguais e próximos a você. Não eu olhar para uma, sei lá, Walmart da vida lá e querer fazer um comparativo com o mercado de bairro, como você falou ali, de 4 checkouts do perfil de vocês, né? Obviamente não tem comparação, né? Alguns indicadores, quem sabe, até tu poderia se espelhar, querer mirar mais alto, vamos dizer assim, como os caras lá em cima. Mas quando tu compara pares iguais, né, os mercados, né, do mesmo padrão aí como da rede de vocês, aí você está olhando fora da tua porta, inclusive, né? Ou então, aí não é botar a culpa fora do mercado, né? Do mercado externo, mas é olhar para as questões internas, comparando com o externo ali dentro da rede com o mesmo perfil. E isso tem um ganho gigante, né, Danilo, de esse comparativo, né? Demais, e inclusive quebra de paradigmas, Jefferson. Às vezes a gente ouvia falar assim, não, mas aqui na minha cidade, aqui na minha região, aqui no meu supermercado, eu não vendo contra filé. Né? Aqui é uma classe C e D e não sei o que. Não, gente. O comportamento, o desempenho das subcategorias, dos produtos, que são muito similares. São muito similares. Por exemplo, se você pega uma determinada subcategoria, por exemplo, né? Vamos falar de creme dental. O creme dental, na média da rede, participa X% do faturamento, certo? Mas na minha loja não muda. A subcategoria ela tem uma performance muito similar, não importa o perfil da loja, se é C e D, se é A e B, se está numa periferia, se está numa região central. O que muda, e isso sim pode mudar, é a composição de venda das marcas. Do mix, né, de marcas, né? Perfeito. Exato, mas a gente já tem os dados. Por exemplo, cerveja, cara. Cerveja vende, em média, na rede valor 9% do faturamento. Bebidas como um todo, 12%. Né? Se eu estou vendendo 6%, né, alguém está vendendo bebida para você. Você está com algum problema. Né? Ou é prestação, alguma coisa está acontecendo, ou é mix, ou é exposição. Aí a gente tem que entender isso e atuar. Né? Não é porque aí não vende bebida, alguém está vendendo para você. Exatamente. Essa é a verdade. O que muda, talvez, é uma determinada loja mais premium, venda mais cerveja. Venda mais artesanal, isso. Né? Perfeito. E o legal também, né, Danilo, é você identificar um gap. Então, tu já sabe que ali você tem um tanto para você poder ganhar, né, poder evoluir. E o legal daí também é você fazer a ação, como a gente falou, que nem tu comentou, né? Às vezes, é questão de exposição, né? Então, vamos trabalhar melhor a exposição das bebidas, vamos botar lá do lado do saco de carvão, que daí o cara vai comprar para fazer uma carninha, já lembra que tem que levar cerveja, enfim, né? As estratégias do varejo ali que a gente sabe que acontecem. Mas depois o legal é você medir o resultado dessa ação, né? Porque a gente sempre comenta, né? Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, você faz coisas diferentes, você faz uma ação e vai medir para ver se aquilo está dando um resultado ou se você tem que partir para uma outra estratégia. Isso que é o bacana para você ir medindo, né? Para você ir comparando até com você mesmo, vamos dizer assim, né? Mas vendo se está tendo um resultado aquela ação, né? Claro, né? Uma das grandes lições que eu aprendi quando eu fiz mestrado em varejo, né? Que varejo é teste, né? Você tem que fazer o teste AB, você tem que experimentar, você tem que fazer diferente, como você disse, para poder ver qual é o resultado. Deu certo, continua, deu errado, muda, né? Senão você vai viver aquela normalidade de sempre. E isso é um grande problema, né? A gente tem falado muito na questão da expansão que nós estamos vivendo agora do varejo supermercadista, né? Muitas lojas, principalmente as redes regionais, abrindo,
os atacarejos crescendo, até próprias lojas também de vizinhança, como a Oxxo em São Paulo, abrindo uma loja a cada esquina, enfim, o mercado está frenético. Né? O varejo está frenético, os supermercados... Tem concorrentes até de outras áreas, né, Danilo? Às vezes é um posto de combustível lá que abriu uma mega conveniência e está concorrendo com o segmento de vocês, né, por exemplo, né? Sim, e aí todo lugar que eu chego, a gente atende várias regiões, é sempre o mesmo panorama. A rede tal veio para cá, o fulano abriu outra loja, o ciclano... Enfim, né? Você vê um crescimento da questão da concorrência muito grande. E a conta é simples, né? Se você tem você está numa cidade de 100 mil habitantes, vou dar um exemplo aqui, uma continha besta. Uhum. Tinha 10 lojas, né? Você atendia X mil clientes, divide lá 10 mil por 10, você tinha 10 mil clientes, é isso, né? 100 mil por 10. Uhum. Se agora você se mudou, agora tem 110 mil habitantes. Porém, agora tem 13, 14 lojas, esse negócio já não é 10 mil mais, é 8, é 7, Então, assim... a tua fatia vai diminuindo, né? Vai, então, assim, você percebe o número de clientes reduzindo. E aí, como é que eu faço para aumentar faturamento? Porque ano após ano as despesas aumentam. É tradicional, é normal acontecer. Né? Então, você tem que ter estratégias, você tem que saber o que você pode fazer para vender mais para esse cliente. O que você pode fazer dentro ali das suas... A gente chama de lojinhas, né? Vamos falar que o supermercado tem 500 lojinhas ali dentro, que são as subcategorias. Como é que eu posso fazer para aumentar as vendas das suas subcategorias? E sempre existe oportunidade, Gerson. O primeiro passo é identificar o que está em gap, o que está deficitário. Né? E aí a gente chama que para cada subcategoria nós temos 4 remédios, né, que são gerais, mas que mudam de acordo com a subcategoria. Esses 4 remédios, né, que a gente chama, são 2 operacionais e 2 estratégicos. Né? 2 estratégicos, mais ou menos assim, né? Como é que está o preço, por exemplo, se for uma curva A? Né? Como é que está o preço desse produto? Ele está competitivo? Eu faço pesquisa na concorrência? Né? Eu estou, por ser um item de percepção, como que está meu preço de gôndola versus preço de gôndola? Né? Se for um produto perecível, por exemplo, né, que a árvore de decisão é qualidade, né, como a mussarela, por exemplo. Como é que está a qualidade do meu produto que eu estou vendendo? Né? E aí, depois, como você parte para os 2 remédios operacionais, como é que está, por exemplo, a exposição desse produto? Vamos dar um caso da mussarela, por exemplo. Eu estou com a mussarela fatiada num balcão, eu tenho a mussarela ralada, né, eu exponho esse produto está visível, porque muita gente usa lá o balcão como depósito, né, estoque, bota as peças. Estoque, isso mesmo. Não vende, não é vendedor. Né? E outro ponto muito importante do segundo ponto operacional é assim, eu identifiquei que eu estou com um gap de vendas da mussarela que deveria representar 2% do meu faturamento, estou vendendo 1%. Eu tenho 1% de oportunidade com uma margem de 55%, até para você fazer conta do ganho, né? Além da aumento de venda. A minha equipe está vendendo a mussarela ou está oferecendo, né? Tiradores de pedido, exatamente. Né? Que é aquele próximo, que mais? Próximo, que mais? Cara, a gente tem que colocar a nossa equipe para vender. A gente tem oportunidade, identificou oportunidade. Na mussarela, por exemplo, a gente tem que chamar a equipe e falar, olha, nós temos um objetivo, uma meta de venda, essa semana temos que vender X quilos, e começar a envolver o time, né? Eu brinco, a gente tem que levar os nossos atendentes, né, de balcão para as feiras, né? Para ver como é que vende. Né? Exato. Como que eles disputam o cliente, a venda, como eles vendem. Você vai no Mercadão em São Paulo, você sai de lá, você degusta produto, você sai de lá com a sacola cheia. Né? Não é o cara lá de braço cruzado falar próximo, o que mais? Né? Porque os caras acham que se o cara já está lá dentro do mercado, a venda já está feita, né? Cara, não é bem assim. É o contrário, tá né? ali de frente para você, tá ali na sua frente, vamos vender para ele. Né? Como é que a gente faz a nossa equipe vender para ele? Né? Porque, como eu falei, o cara tá ali, mas ele não comprou nada ainda, vamos dizer assim, né? Ele não... Ou ele foi comprar o pão, ele tá lá comprando pão. Mas tem mussarela, tem presunto, tem mortadela, tem requeijão. Nossa! É aquele exemplo que a gente dá sempre do cara que foi comprar a piadinha que tem com o cara que foi comprar um anzol e saiu lá com uma lancha, né? Tipo assim, o vendedor foi aprofundando na necessidade do cliente, né? E aquela outra questão que a gente sempre fala, né? De estar lá o pacote de fralda do lado do carvão, né? Tipo assim, que o cara vai lá para comprar fralda e sai com o churrasco e a cerveja, né? Mas é oportunidade, né? É isso que você está falando, cara. Nós temos 5 mil produtos nos nossos supermercados em média, né? Nesse perfil.
Os grandes têm muito mais, 10, 12 mil itens, né? A gente tem que entender, por exemplo, que dentro de gestão de categoria nós temos o que chamamos de papel da categoria, né? Tem categorias, tem produtos, subcategorias, que tem papel de rotina, né? Que é aquilo que está na lista de compra, que o cara já vai lá para comprar, né? Tem os sazonais, por exemplo, tem o destino, né? Que é a categoria de destino, é aquilo que a loja é reconhecida, né? É bom comprar esse produto nessa loja. Comprar isso lá. Entendi. Ela tem a fama, né, de ser o melhor local para comprar bebida, açougue, etc. Sim. E tem a grande maioria das subcategorias, das 500, que é conveniência, né? E essa conveniência a gente tem que fazer esforços adicionais para vender, até porque em momentos econômicos como a gente está, né, de endividamento, de inflação, embora a inflação dos alimentos tenha reduzido, mas o que subiu nos últimos anos, os produtos ainda estão muito caros, né? O pessoal tem fechado o braço, assim, ó, não compra supérfluo, não compra supérfluo. Isso. Sabe por quê? Eu vou no básico, né? Você tem que fazer malabarismo com orçamento. A classe C e D, que é o nosso principal cliente, né? Você tem que fazer malabarismo. Então, cada vez mais a gente tem identificado menos compra de supérfluo. Então, a gente tem que adotar a estratégia para poder vender. E são supérfluos que traz margem para a venda. É isso que eu ia comentar, né? E é geralmente esse produto que tem uma margem melhor para você poder trabalhar. Então, é ele que salva o teu orçamento, né? Do mercado, daí, no caso, lá no final da linha lá que você falou do DRE, né? Exato. Então, a gente tem que ter esse esforço. Não dá para ficar de braço cruzado, né? Porque é muito comum, né, Danilo, você fazer o tabloide que você tinha comentado antes lá e botar lá a carne, o arroz ou o feijão, né, os commodities ali e tal, para chamar o pessoal, tá num preço reduzido, às vezes até numa margem negativa em algumas promoções, né? Faz parte também, mas é para trazer o cara lá no mercado, como a gente falou, mas isso não está garantido. O que você tem que fazer? Fazer aquela venda extra, né, o tal do sell-out, do sell-up aí, e fazer com que o cara compre esses outros produtos que vão ter uma margem mais larga, né? E aí você consiga equilibrar essa balança, né? Então, as estratégias geralmente também giram nesse sentido, né? Claro. E eu acho que o vendedor lá, o operador da loja, também tem que ter ciência disso para poder ter isso em mente, que essa questão que a gente estava falando do mozzarella, de oferecer, de já ter exposto e tudo mais, vai muito por todas as zonas da loja, né? E passa por todas as equipes e tal, para cada um fazer a sua parte e conseguir atingir esse resultado, certo? Certo. E aí o peso também não é só da equipe, né? De ser mais vendedor. Aí nós temos vários outros pontos envolvidos, né? Como layoutização, planograma, a definição do mix, né, de produtos, a precificação. Tudo isso juntos, né, faz com que você consiga vender mais e com melhor lucro, com mais rentabilidade. Isso dá, assim, quando a gente fala de gestão de categoria, dá um bate-papo de um dia inteiro. Um bate-papo gigante, né? Mas eu queria até entrar um pouco nesse assunto contigo aí. Tu falou agora do planograma e do mix, né? Eu acho que esse assunto é bem bacana. A gente não vai conseguir se aprofundar muito aí pelo tempo aí, mas até a gente já está pensando em outros episódios aí numa segunda temporada aí da nossa websérie. Eu acho que dá para nós entrar em assuntos como esse aí, mais aprofundados. Mas eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, até da experiência que vocês tiveram como rede ali, né? De olhar para essa parte também, né? Do mix ali e do planograma de loja, e como que isso interferiu aí e dá um resultado para a loja lá no final, Danilo. Sim, primeiro, assim, a gente tem que colocar alguns pontos importantes, né? Muita gente confunde gestão de GC, né, que é gestão de categoria, por categoria, com planograma e layout. Não é só isso, né? Isso é uma das ferramentas de gestão por categoria, que é muito importante, lógico que é, né? A gente tem muitos erros de planograma, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, primeiramente, a gente tem que falar de gestão de categoria, né? A gestão de categoria... Começa por aí, né? Gestão de categoria, para você ter uma ideia, você não tem um mix ideal de produtos definido, impacta muito a venda, né? Demais. Por quê?
né? Porque você tem ali 500 subcategorias de produtos, 5, 6 mil itens de produto, né? Muitos produtos ali no seu mix que estão sendo expostos e que não estão pagando nem o aluguel da gôndola, né? Pela venda que tem, né? E está roubando a venda de marcas líderes que deveria estar com mais espaço. E isso ocasiona ruptura, né? Deixa a operação prejudicada, repor, abastecer, organizar, precificar, né? E isso atrapalha o poder de negociação do próprio varejista, porque você acaba diluindo as suas compras em muitas marcas desnecessárias. O capital de giro, né? Aí você vê muita gente com capital de giro restrito. E a experiência de compra do consumidor também. Imagina, do consumidor. Você chega na loja, você para de frente à gôndola e, nossa, o que eu vou levar? Né? E a gente tem que entender que aquela definição antiga de gestão de categoria, né, que o varejista definia entre marca líder, intermediária e preço, esse negócio já não é mais assim atualmente. Isso evoluiu, né? O supermercado, que você está falando de ter tudo, ele tem dois pontos para ser respondido, né? Depois que colocou o prefixo super antes de mercado, né? Exato. Esse negócio começou a informar para o consumidor que é um modelo de negócio que tem uma amplitude de produtos muito grande, né? Você encontra desde alimentos, a bazar, a pet, a automotivo, a alguns vestuários e assim por diante, né? Então, você tem uma gama de produtos muito grande. Isso faz parte do modelo de negócio. Porém, a gente tem que entender que existe, além da amplitude, tem um conceito de profundidade, né? Você não precisa mais usar essa teoria de marca líder, preço intermediário para todo o mix, né? Para todas as curvas de produto, né? Então, a gente tem que entender, por exemplo, que existem subcategorias de produto que precisam, sim, de mais marcas, né? E algumas subcategorias de produto que não precisam ter muitas marcas. Apenas uma ou duas é o suficiente, né? Então, começa por aí. E depois que você começa a entender isso, não sei se a gente vai falar mais na frente de curva BCD, que eu explico melhor essa relação, mas a gente precisa entender que agora a gente tem que olhar para subcategorias e o papel que ela tem dentro do negócio. Se é atender simplesmente a uma amplitude, sem ter muita profundidade, né? Uhum. E cuidado com, porque isso impacta o planograma que a gente está falando, né? Sim. Às vezes você tem, por exemplo, eu vou dar o exemplo da maionese, né? Maionese, 500 gramas, vamos falar assim, uma subcategoria. Essa subcategoria, ela geralmente, ela está lá na curva C. Quantas marcas eu preciso? Quais marcas eu preciso ter? Né? Aí você tem que olhar a curva dela para determinar o número de marcas. Você tem que olhar, por exemplo, a árvore de decisão. Por exemplo, o cliente compra a maionese por preço ou qualidade? Né? Se você olha lá a venda, você vai perceber que é por qualidade. A Hellmann's é a líder e ela sozinha chega a representar 50% do faturamento de toda a subcategoria. Né? Então, quantas marcas eu tenho que ter? Quais marcas? Né? Então, você começa a responder isso. Então, a gente não pode mais tomar decisão de gestão de mix de uma forma simplista. Quando tu olha ali, tu vai ver mercados que, como tu falou do exemplo da maionese, vai ter uma infinidade de marcas daí, né? Como tu falou ali da profundidade. E eu acho que um outro ponto também é o perfil do mercado, né, Danilo? Do mercado que eu digo do próprio supermercado, né? Da própria loja, né? Que aí também justifica talvez alguns produtos que você tenha, né? Vamos dizer, um mercado lá mais especializado em cafés, por exemplo, ou em vinhos, por exemplo, né, com uma adega lá e tal. Então, beleza, aquilo ali vai justificar uma amplitude maior, uma profundidade maior, melhor dizendo. Sim, né? Mas outras categorias, como tu falou, que são, né, as mais comuns ali, você vai ter que ter toda essa visão que você falou agora para poder não, como tu falou, superlotar, né, abarrotar a tua gôndola de marcas ineficientes, às vezes, né, que não tem nenhuma justificativa de estar lá, né? E como tu falou antes ali, que também eu acho importante, a questão de tu conseguir manter negociações de parceria com os fornecedores, né? Porque quando daí você foca em algumas marcas, em algumas
alguns, né, fornecedores, distribuidores aí, você consegue daí também ter parceria com ele, conseguir uma condição comercial melhor, seja um plano de pagamento diferenciado, alguma coisa nesse sentido, né? Até um preço mesmo, né? Mas tudo isso vai se interligando, né, Dalila? Isso que é bacana, né? Quando tu começa a ver que eu mexo aqui e isso vai interferir lá e vai puxar para cá, né? Então você vai tendo que reorganizar tudo ali, como tu falou do planograma da loja como um todo, até inclusive, né? E aí tem muitos que às vezes talvez nem tenha isso, né? E aí, quando começa a mexer ali, que nem tu falou, começa com a GC, aí vai vendo, daí vai vendo que, não, tem que trabalhar meu Blix, sabe? E o cara vai vendo, cara, agora eu preciso fazer mais isso, agora eu preciso fazer mais aquilo. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E eu acho que isso vocês sentiram também muito no desenvolvimento do mercado ali ao longo do tempo, né? Cara, nós sentimos em números, inclusive. Em números, né? Falando de alguns números, e são números assim impressionantes, vamos citar esse termo, a gente falou que geralmente define por marca líder preço intermediária. Aí depois tem um outro agravante, que é muito comum em supermercados de perfil que a gente atende, que é o tal da cotação, né? Aí ele coloca em cotação a categoria, a subcategoria, e aí começa a comprar a marca mais barata, porque ele pensa assim, vai me dar mais margem. Pode até dar mais margem percentual, mas cuidado, sabe por quê? Às vezes, os 40% de uma marca mais barata, o lucro individual que esse produto deixa é menor do que um líder com 20%. Né? Essa conta é simples. Né? Então, simples, a gente começa a fazer migração negativa, né? Pensando só em margem, só que a gente paga as contas com dinheiro, com lucro, não é com margem. Então, a gente acaba migrando para marcas mais baratas e reduzindo o nosso resultado. Nosso resultado. Né? Embora o cara olhe percentual de, nossa, aumentou. Não, mas está dando tiro no pé, nos dois pés juntos. Né? Nos dois pés. E aí, olha só o que a gente tem constatado, né? Que frutos também da cotação e tudo mais. Quando a gente faz o diagnóstico do mix pela primeira vez no supermercado, olha o que a gente tem encontrado. Você pega lá, me tira a venda consolidada dos últimos 90 dias. Aí tira um relatório lá em Excel, né? O pão, a senha, o leite, esses itens é o que mais venderam, vai aparecer lá em cima. Com um totalizador de venda dos últimos 3 meses. Aí vai totalizando. Então, aí a gente fala assim, ó, quando chegar em 99% do valor do faturamento, para aí, cria uma linha no Excel, separa e conta quantos SKUs estão restando para completar o último 1% do seu 1%. faturamento desse trimestre. Sabe o que a gente tem encontrado, Jefferson? 25% do número de SKU. Eu ia dizer, é 1% vagabundo aí, né? Tipo, cara, aí eu pergunto, dele esse 25% de itens, vou arredondar para 30, fazer conta, de 50 mil, 1.500 itens representam 1% do seu faturamento em 3 meses. Aí eu me pergunto, só tem um espaço nas gôndolas, 1% de espaço no planograma, nas gôndolas? Não, representa quanto muito representa mais. do seu estoque? Sabe quanto? Em torno de 18%. Aí o varejista fala, não tô vendo dinheiro, tô com capital de giro comprometido, e tá. E isso tá tirando venda, inclusive, tá fazendo você vender menos, porque as marcas que você deveria dar espaço estão com pouco à frente, estão com pouco espaço reduzido. Sim. E isso o cliente não acha ela facilmente, tem ruptura lá no início do mês. Isso que eu ia falar, gera ruptura e o cara acha que o problema é que ele não está comprando que chega daí ainda por cima, né? Não, ele está comprando coisas inúteis, vamos dizer assim, né? Essa que é a questão, né? Então, em suma, o planograma, que foi a conversa inicial, sim, ele é a última ponta de um trabalho que tem que ser feito. O planograma é ele primeiro, ele reflete ali um comportamento tradicional de compra, você tem que agrupar os produtos para ficar mais fácil para o consumidor, aquela coisa toda, né? Sim. E ele reflete também a venda, né? Quanto que eu tenho que dar de espaço para cada um? Né? Então, primeiro você tem que fazer a gestão de mix, reduzir, porque a maioria tem um mix excessivo de produtos, depois transformar isso num planograma que vá aumentar a tua venda, a tua rentabilidade, o teu lucro. E no meio desse caminho aí está a curva A, que para a gente não esquecer de falar, né, Danilo? Que é o que te dá um norte
da onde você gastar mais energia, vamos dizer assim, onde você consegue visualizar melhor isso, né? E também para você poder fazer aquela leitura que você falou antes ali, de entender que uma curva A tem um comportamento, eu tenho que ter uma amplitude, uma profundidade, uma curva B já é diferente, uma curva C, uma curva D também, né? Então, tudo isso faz com que tu tenha um começo, meio e fim, mas a curva ABC ali é bastante relevante nesse aspecto para poder tomar uma decisão mais coerente, né, para aquele perfil de produto, certo? Nossa, demais. A gente vê muito hoje, mais agora em períodos mais recentes, né? Eu tenho escutado muitos consultorias, varejistas falando de curva ABC, né? Aqui a gente usa a curva ABCD, né? Mas eu ainda fico na dúvida se os varejistas, principalmente, entendem a importância que é a curva ABCD e que ela é a bússola do varejo, né? Por que é a bússola do varejo? Né? A curva A representa 50% da venda, a B 25%, a C 15%, a D 10%. Dentro da nossa metodologia. Quem tem ABCD só muda. Pode ser, muda um pouquinho ali, mas a lógica vai ser a mesma. Mas na nossa metodologia, para você ter ideia, a curva A, que representa 50% da venda, ela tem ali em torno de 20 subcategorias de 500. 20 subcategorias apenas. Se eu refletir isso em número de produtos, eu estou te dizendo que em torno de 110 itens representa 50% do faturamento. E aí, a gente sempre faz a pergunta, né? Como é que estão esses produtos dentro da sua loja? Como é que você negocia? Como é que você precifica? Né? Como é que você dá espaço para ele nas gôndolas? Como você coloca ele nas suas ofertas? Em que proporção? Porque se você coloca pouco, você não arrasta. Se você coloca muito, você derruba a margem. Então, tudo tem um equilíbrio. Então, a curva ABCD, para você ter uma ideia, ela dá um norte de quantas marcas eu tenho, quantas subcategorias eu tenho que são minhas vaquinhas leiteiras, né? Qual é a minha relação com essas vaquinhas leiteiras, né? Essas aqui eu tenho que dar cerveja preta, fazer massagem, você está entendendo? Exato. Essa aqui eu não cuidar bem, né? De jeito nenhum, né? Qual margem eu estou praticando? Como eu estou precificando a curva A? Porque é ela que forma a imagem de preço baixo. Né? Então, a gente fala que hoje a gente tem que ter uma imagem de barateiro, e precisa ser barateiro. Né? Sim, e como eu formo imagem de barateiro? Cara? Curva A. Esses 100 produtos, eu tenho que fazer pesquisa nos meus principais concorrentes. E eu tenho que saber quem são meus concorrentes. Porque às vezes eu falo assim, e aí, meu amigo, fala aí, quais são os seus concorrentes? É o Atacadão, é o Savenhago, é o açougue, é um varejão que tem ali. Tem um cara de cachorro-quente que abriu ali também. Então, não aí, gente. Não é. Não é Vamos definir melhor isso aí, né? Ele define, por exemplo, a curva A, por exemplo, as curvas, né? O espaço em gôndola, como eu disse, a participação no jornal, né? Aí, se você pega, por exemplo, vamos pegar o oposto, vamos lá para baixo agora na curva D. A curva D, que representa 10% apenas do faturamento, das 500 subcategorias, nós temos 300 ali dentro. Né? Quantas marcas eu tenho que ter? Menos marcas, menos. Né? E, por exemplo, o espaço em gôndola, menos. E a margem? Menos, hein? Mais. E aí, quando você olha a curva ABCD de precificação, você vê que as lojas geralmente têm uma margem linear. Começa lá. A com 24, a B com 25, a C com 28, aí a D com 29, 30. Não, gente, você pode ser mais agressivo na A e você pode. A C e D você tem que rasgar a margem. Ali não tem percepção de preço. É ali que o supermercado ganha dinheiro. Né? E aí a precificação sempre vem muito, acho que do varejo, talvez até de calçado, confecção, roupa, os caras botavam um markup horizontal, né, igual para tudo e funcionava, até porque era uma margem, eles têm uma margem bem esticada, né, Danilo? Fala de um calçado, de uma confecção aí, às vezes está falando de um markup de 150%, de 200%, quem sabe e tal. Mas indo para o segmento de vocês, ou até outros segmentos, eu sei que também tem essa margem apertada, uma farmácia, por exemplo, também é até remédio controlado ali e tal, então
tu não tem margem nenhuma praticamente, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Essa questão da precificação, porque se você passar uma régua para tudo ali, na verdade, a maior parte provavelmente vai ficar para baixo da régua, né? Vai ficar negativo o resultado lá no final, que é o que a gente estava falando, né? Então, essa precificação ela tem que ser muito analisada, né, por todos esses fatores ali que a gente comentou até agora, porque senão o cara vai, e que nem tu falou, concorrência, inclusive, né, fora do mercado e tal, porque daí também não dá para ficar querendo entrar numa guerra, né, num cabo de guerra ali, né? O fornecedor X lá, né, o concorrente X, melhor dizendo, baixou o preço sei lá, da maionese, vamos baixar também. Calma, não é assim, né? Não. Não é essa disputa aí não leva nada para ninguém, né? Na verdade, todo mundo perde, né? Então tem que ser bem mais coerente do que essas regras antigas aí de vamos baixar um markup aqui igual para todo mundo, né? Um outro erro que eu sei que muita gente comete é o conseguir o desconto lá no produto e simplesmente repassar, né, o desconto, né? Isso também é uma coisa que eu percebi já muito tempo atrás, no começo da minha caminhada aí na questão de redes, que eu via que o cara se matava lá para conseguir um desconto para o fornecedor e aí depois ele simplesmente repassava esse desconto na margem que ele tinha. Ou seja, gastou energia quase que à toa, digamos assim, né? É por isso que esse papo de mentor é tão bom, viu, Jefferson? Porque você nessa sua jornada aí, você aprendeu muito, né, nessa caminhada junto com os clientes, né? Mas, É sempre uma conta de dividir que a gente soma, eu sempre com falo, né? certeza. Mas, cara, precificação dá mais um dia de discussão aqui, de bate-papo, digamos Exatamente. assim, nem discussão. Mas o que você colocou é muito importante, porque assim, o varejo mercadista, ele já não, como você falou, botava lá um markup para todos os produtos. Tem empresas, por exemplo, que ainda fazem isso, como você falou de sapatos e tudo mais. O varejo mercadista já tinha evoluído um pouco, né? Ele estava olhando essas margens já por subcategorias de produto. Por exemplo, maionese é 30%, né? O leite é menos, o leite é 20%, não sei o que é tanto, né? Então já tinha tido uma evolução. Porém, ainda, hoje em dia, é muito pouco para você competir e formar imagem de preço baixo e ganhar dinheiro, né? E lucrar. Né? Hoje a gente tem que sair do que nós chamamos de precificação operacional, que é essa, que você cadastra margens fixas por subcategoria de produto, e começar a olhar a precificação como uma precificação estratégica. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu uso, inclusive, a bússola do varejo, que é a curva ABCD. Curva A e B, aí eu quero fazer até uma menção aqui ao nosso mentor também, que ajuda a gente nessas estratégias, que é o André Luiz, das 5Ps, e ele fala uma coisa assim, curva A e B, cuidado há de ter. Curva C e D, quem manda é você. Então, curva A e B, você não pode deixar o sistema precificar. Né? Você não pode colocar ela em voo de cruzeiro com margens fixas. Você tem. E curva A, lembra? São 100 produtos. Curva B. Não é uma gestão impossível, né? Cara, curva B, eu estou falando aqui mais de 45 subcategorias. Estou falando aqui de mais uns 300 produtos, talvez menos. Estou falando de 400 produtos ali que você tem que olhar com lupa esse negócio. Né? E você pode desenvolver uma metodologia de pesquisa semanal que você complete aí toda a pesquisa. Por exemplo, quando eu falo de uma subcategoria como açougue, você tem que fazer pesquisa semanal. Agora tem subcategorias que o preço muda uma vez no mês e olhe lá. Entendeu? Então você não precisa estar pesquisando sempre. Mas a curva A e B, você tem que pensar assim: olha, eu tenho um alvo de margem para o A, para o B, que eu tenho que tomar um cuidado, eu não posso deixar o meu sistema precificar sozinho, eu tenho que fazer um refinamento. E curva C e D, por exemplo, a C você tem que colocar mais margem, e a B a gente fala mais margem. Né? Então já tem um critério. E o outro critério que a gente olha também, que é muito importante na precificação operacional, é a questão do olhar o lucro individual dentro da subcategoria. E aí cai naquele negócio que você falou, né? Eu compro, por exemplo, vamos pegar a maionese de novo, a subcategoria maionese, certo? Eu comprei a Helmas por um preço tal, botei uma margem, estou vendendo ela por R$10,99. Aí a segunda marca que eu tenho é a Lisa.
eu comprei ela com preço tal, aí tem a margem operacional do sistema que é 30%, aí eu estou vendendo ela por R$ 7,49. Aí eu tenho uma baratinha lá, que é a Maria, eu comprei por X, estou vendendo por R$ 5,99. Aí a gente olha a subcategoria e fala assim, olha aqui, primeira regra, quem é a líder? A Helmas. Quanto que ela dá de lucro individual? Ela me dá R$ 1,50, por exemplo. Primeira regra, as demais marcas não podem de forma alguma dar menos que R$ 1,50. Né? Isso é uma regra de ouro, que senão você vai fazendo migração negativa. O segundo ponto é o seguinte, por que eu preciso ter uma disparidade tão grande da líder, que está vendendo a R$ 10,99, para uma segunda que é R$ 7,99? Por que essa não pode estar R$ 8,99? R$ 9,49? Vai dar até uma percepção de preço melhor para o consumidor, né, Danilo? E a mais barata, eu preciso vender ela a R$ 5,99, a R$ 4,99? Se o cliente quer a mais barata, ele vai falar, tá, essa aqui é R$ 7,99, eu vou levar, né? Sim. Então, e outra, o consumidor não sabe o preço da Maionese Maria, ele sabe da Helmas, que é uma CA. Sim. Ela é uma subcategoria C, e dentro do ABCD da subcategoria, ela é A. Sozinha representa 50%. Então, nós temos uma oportunidade, Jeff, infinita de melhorar a rentabilidade, olhando para a subcategoria e trabalhando os lucros individuais, aproximando os preços ali, e sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz. Então, será que vai achar que a Maionese Maria tá cara? Mas para o cliente na porta e pergunta para ele, dona Maria, quanto custa a Maionese Maria? Não vai nem saber. Entendeu? Ela vai querer levar mais barata é aquela. E aí você Se duvidar, não vai saber nem da marca, né? Quem dirá do preço, né? Aí a gente faz uma outra pegadinha. Você quer ver vender? Coloca ela, em vez de R$ 4,99, a R$ 7,99, você está com a Elite 3 e tanto, e coloca uma etiqueta lá, menor preço. Uhum. Cara, começa a vender. Olha, aí você está fazendo uma migração positiva. Né? Sim, então, sim. Cara, dá uma conversa assim, muito legal. E tem muito dinheiro na mesa na precificação estratégica. Muito dinheiro na mesa. Claro. Ô Danilo, e daí a gente não vai conseguir se aprofundar tanto nesse assunto também, mas também já fica aí para a gente poder trabalhar mais isso mais para frente. Mas eu queria entrar num último assunto aqui contigo, que é a equipe de marketing que vai acabar ficando por trás dessa brincadeira toda que a gente falou até agora, né? Ajudando aí, eu sei que né, na GoVarejo aí, vocês têm uma equipe legal aí que está sempre olhando para tudo isso que a gente falou, para trabalhar também as famosas promoções, né? Seja o encarte, ou seja uma campanha de final de ano, de Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, né? Ou aquelas, o mercado tem muitas da semana, né? Quarta-feira do açougue, quinta-feira do açougue, quarta-feira da verdura, enfim, né? Mas conta um pouco aí para nós, para a gente finalizar um pouco esse bate-papo aí, essa questão da equipe de marketing que está por trás aí de vocês e as ações que geralmente eles fazem, olhando para tudo isso que a gente comentou até agora. Legal, porque os dados não servem só para fazer gestão de resultado, né? Gestão de perdas, né? Gestão da venda ali, das estratégias, das subcategorias, enfim, né? Da precificação. Né? Os dados, eles são muito importantes para as estratégias de marketing. Né? Muito se fala, a gente ouve a vida inteira de ouvir, né? A gente tem que o cliente tem sempre razão, tem que colocar o cliente no centro de tudo e tudo mais. Mas a gente raramente faz isso na prática. Por quê? Porque a gente não olha os dados. Né? Hoje, pra você ter uma ideia, nós começamos com marketing de massa. Né? Lembra que a gente falou da história, da trajetória nossa? Começamos depois com marketing. Então, a gente fazia marketing de massa no canal offline. Tabloides. Né? Pô, muito legal, muito bom. É uma boa estratégia, inclusive, para tempos atuais. Tem gente que diz que não. Né? Quando eu chego numa praça que o cara fala, mas ninguém faz tabloide, eu falo, que bom, oceano azul. Bora soltar tabloide. Conseguir explorar. 30% de venda. Né? Mas também não é só isso hoje em dia. Hoje a gente tem o online. E aí a gente foi para o canal online no primeiro momento, também com marketing de massa. Que era até nossas mídias sociais, divulgar o tabloide no WhatsApp. Isso ainda continua sendo marketing de massa, só que agora no canal online. Né? Mas isso é extremamente irrisório e perto da oportunidade que o online traz para o marketing.
cliente. Né? Isso é a pontinha do iceberg. E aí que entra as ações de CRM, né? De você implantar CRM. Pra você ter uma ideia, Jefferson, eu tenho um dado aqui que eu anotei, vou achar rapidinho. Olha como que está essas questões de iniciativa de CRM no Brasil. Ó, isso aqui eu peguei de um podcast da Fátima Merlin, que é uma das referências de categoria. Referência em GC, ótimo. Então, vou dar o crédito a ela. Né? Você tem uma ideia, uma pesquisa que ela fez, acho que está até no livro dela, menos de 4 em cada 10 varejistas possuem base gerenciável de clientes. E aí eu lhe pergunto, aonde estão os clientes no centro de tudo? Outro ponto, metade dessas empresas, que já 4 em 10, metade dessas desdobram esses conhecimentos em ações práticas, como promoção, precificação, comunicação, ofertas, sortimento, né? Então, a gente está muito longe ainda de colocar o cliente no centro por falta de dados. E não é só dados. É como eu interpreto esses dados, como eu uso esses dados. Eu vejo eles, né, então. Eu vejo um erro muito grande hoje nas estratégias de CRM, é que veio a modinha, né? Então todo mundo quer ter o seu programa de fidelidade, aquela coisa toda, mas muita gente acha que isso é tecnologia somente. Tecnologia é o meio para você operacionalizar isso. É a ferramenta, né? Não Exato. Então, implantam clubes, meu cliente não sei o quê, cliente não sei o quê, e aí sabe o que fazem no final? Apenas fazem preço 2, porque o concorrente faz, e acha que é isso, que é isso. Né? Mas não usam os dados que os clientes deixam, uma barganha, né? Eu te dou um benefício, você me dá seus dados e eu vou... essa informação. Eu vou fazer essa informação virar venda para mim, virar aumento de lucratividade, melhorar uma subcategoria, né? E aí você falou dos dias, por exemplo, né? Olha que legal, a gente chama de APT, que é Ações Promocionais Temáticas, semanal. Né? Antes a gente definia no achômetro, né? O sábado é o sábado da bebida. A sexta é a sexta da carne. A segunda e a terça é do hortifruti. A gente ia Ctrl-C, Ctrl-V do que o pessoal fazia, do que a gente achava. E aí, quando a gente começou a estruturar dados e rodar dados, ter aí 2, 3 anos de dados, a gente começou a olhar e falar assim, bem, mas me parece, pela análise que eu estou fazendo, que esse cliente compra mais cerveja na minha loja na sexta do que no sábado. Aí você fala, caramba! Você bateu a cabeça? Não, o número está me mostrando. Né? E aí, depois a gente vai falar assim, tem motivos para isso. Às vezes, por ser loja de vizinhança, nós estamos perto do cliente, e esse perto quer dizer que eu posso estar perto da casa dele ou perto do trabalho. É trabalho. No caminho dele, que ele sai do trabalho, passa ali, compra e leva para casa. E aí ele já quer colocar para gelar, para no outro dia, meio-dia, no sábado ele acabou, vai para casa, a cerveja está geladinha. Né? Então ele quer antecipar essa compra por algum motivo. Aí você tem que entrar ali nos motivos, não é o que a gente quer analisar. Sim, mas tu quer ver o comportamento, né? Ou não por que ele está se comportando daquela forma, né? O importante é e aí a gente mudou. E a gente mudou. E a gente mudou. Ao invés de fazer no sábado da bebida, vai na sexta da bebida. E fizemos. E aí a gente começou a ativar esses clientes, né, do Clube Valor pelo canal digital, né? Um push do aplicativo que está performando muito bem, um SMS, e a gente começou a comunicar com esses clientes, né? Vamos fazer um teste, lembra do teste? Né? Tem que testar. Sim. Cara, durante um período de 8 meses, nós alavancamos a venda de bebida em 40%. A venda da bebida na sexta-feira foi mais de 200%. Então, assim, são dados que você começa... E uma coisa simples, né, Danilo? Uma coisa muito simples, né? De olhar ali a categoria que está performando um determinado dia e aplicar uma ação, né? Então, como tu falou, o pessoal acha que tem que ter uma inteligência artificial ali para ler esse dado. Não, como tu falou, ele é só uma ferramenta. A interpretação é o usuário ali que vai fazer e tomar uma ação, né, para ver esse resultado acontecer. E daí, como tu falou ali também, medir depois para ver, isso deu certo, então vamos em frente, né? Então, eu acho que casa muito com o que a gente conversou aí até então, de ter essa visão para tomar uma decisão
e voltar de novo, né? Um ciclo, volta lá de novo e faz de novo a leitura, tá dando certo, beleza, vamos seguir aqui. Opa, não, vamos mudar de estratégia, vamos fazer outra coisa, e buscando sempre coisas diferentes, né? Para fazer o resultado ir mudando aí conforme o mercado também vai mudando, né? Jefferson, os clientes deixam muitos dados importantes para serem analisados dentro das estratégias, né? A gente falou no início dessa live, né? Porque a concorrência está aumentando. Então, você está cada vez mais diminuindo o número de clientes atendidos, porque isso está sendo distribuído, né? Então, se você não começar a olhar esses dados e usá-los a seu favor, né? Só tem um jeito de aumentar a venda, né? São dois jeitos. Um é aumentar o número de clientes. Então, nós estamos vendo que isso está cada vez mais difícil. Ao contrário, né? Tá ao inverso. E o segundo jeito é vender mais para os mesmos clientes. Para quem já está lá. Então, você precisa entender esse cliente. E aí a gente tem que sair daquela frase que é usada, o cliente no centro de tudo, o cliente, a minha loja tem sempre razão, o cliente... Mas isso só é frase, né? A gente não usa dados, a gente não faz nada, então não é, né? E ali tem muita oportunidade de aumentar a venda, aumentar lucro, de melhorar a experiência do consumidor, de falar assim, caramba, no dia que eu quero, na hora que eu quero, esse cliente me entende, esse supermercado me entende, né? Ele me conhece, né? Então, esse supermercado faz sentido para mim, né? Ele resolve a minha vida, ele é a solução, né? Ou ele é grande parte, né? Ou ele é uma pequena parte da solução, mas o cliente começa a olhar o supermercado como uma coisa mais customizada, porque você está entendendo os hábitos, né? E você pode... Você não vai fazer isso um para um, né? Você começa a clusterizar. Não. Aí você olha, por exemplo, uma boa estratégia poxa, onde está o seu dentro do ranking de subcategoria, onde estão os seus maiores déficits de venda, né? Depois você fala assim, vamos olhar para os clientes dessa subcategoria, quem compra muito, quem compra pouco, quem não compra, né? Quem compra pouco, como eu faço para fazer esses clientes comprarem mais? E aí você começa a desenvolver as estratégias de marketing. É aquilo que você falou da lupa, né? Quando você olha para as categorias e tal, daí quando você bota a lupa em cima de uma subcategoria e tal, aí o que é o botar a lupa? É começar a se aprofundar não só no produto, mas também no cliente, né? Começar a olhar aí o que é o comportamento, como é que é a tomada de decisão, como é que é o perfil desse cara e tal, né? Desde faixa etária, a faixa econômica, enfim, né? Daí tem vários prismas aí para serem olhados, né? Mas como tu falou ali no começo, colocar a lupa em cima disso para fazer essa estratégia funcionar. Danilo, para a gente finalizar, a gente comentou lá no início até da Black Friday, que está próximo ali, né? E eu acho que tudo que a gente falou aqui tem a ver, né? A gente não falou especificamente do termo, né? Mas tudo que fala de vendas aí tem a ver com essa data aí que também é importante para o varejo, né? Mas para finalizar aí, eu queria que você falasse um pouco como dica aí para o pessoal que está nos assistindo, né? De todo esse processo de olhar para o sellout de uma forma diferente, né? E pegando o exemplo do Black Friday, mas pode ser para qualquer campanha, vamos dizer assim, né? O que você dá de dica aí de como o cara começar, ou se ele já começou com alguma coisa, como ele seguia esse barco aí para fazer uma ação diferenciada numa campanha, numa promoção no tabloide, que a gente falou também e tal, né? Mas só para dar um exemplo que o caso do Black Friday é uma campanha como várias outras que podem ser feitas. Só porque essa tem um nível nacional, uma data, né, fixada a nível já nacional, mas obviamente tu pode trabalhar inclusive datas locais às vezes, né, coisas específicas que tem na tua região, então tem várias estratégias que podem ser tomadas aí, né? Mas fala assim para finalizar aí o que você passaria de dica aí para nossa galera aí começar a brincar com esse negócio aí de olhar para tudo isso para interferir lá na linha final, lá como a gente falou lá no começo. Primeiro que, sem sombra de dúvida, a Black Friday tem entrado num calendário sazonal aí, né, digamos assim, de datas importantes, né, no varejo brasileiro, né, sem sombra de dúvida. Mas eu quero fazer um parênteses antes de entrar no assunto Black Friday, é que para nós a sazonalidade ela não se restringe às tradicionais datas no varejo, né? Para a gente, sazonalidade é todo evento que serve de gatilho de venda,
né? De vendas, perfeito. Pode ser um calor, como nós estamos passando nesse momento. Né? Exato. Você pode promover bebida gelada e etc. Frio, que você pode montar kit feijoada, vinhos, queijos, enfim. Aí o varejo compreende, né? Exato. Mas que a gente, como varejista, a gente também tem que começar a ter estratégias. Né? Às vezes o varejista ele fica muito parte do tempo dele nas questões operacionais e poucos nas estratégicas. Mas existem muitas oportunidades de olhar o varejo e fazer diferente, encantar o cliente, melhorar a experiência no dia a dia. Por exemplo, um dia chuvoso, quem tem rotisseria, vir com caldos, né? Sopas prontas, poxa, ali, ó, só resolve o problema dele naquela noite que está chovendo. Exato. E já está com um transtorno de se locomover, né? Aquela coisa. A sazonalidade dá para ser traduzida aí para oportunidade, né? Vamos dizer no assim, dia a dia. No dia a dia. Gatilho, como tu falou, de venda, né? E mais especificamente da Black, a gente já tem experimentado nos últimos 3 anos ações diferentes e tal. Por quê? A Black Friday, desculpa que a minha língua é presa, está na hora de falar. Ela, lógico, ela tem uma força muito grande ali na linha branca, né, em eletros e tudo mais. Né? O pessoal pega para a TV, aquela coisa toda, e a força está muito grande ali. Né? E aí, quando a gente desce para o varejo supermercadista, a gente vê ali uma força desmedida entre os grandes players e nós, pequeno e médio varejo. Né? Você vai, por exemplo, na Black, de um Pão de Açúcar, de um Carrefour, esses caras fazem umas loucuras, bicho. Porque eles têm um poder de negociação muito grande junto à indústria. Sim. Eles fazem lá eu gosto muito de vinho, e aí você chega lá, cara, eles fazem um leve 3, pague 2, vinho com 50% de desconto. Você imagina 50% de desconto, cara? Você imagina como nós, pequeno, conseguimos fazer isso? Sobreviver, não vai, né? O poder todo, né? Então, algumas categorias, como bebida, eletro, vestuário, esses negócios não dá para a gente competir. Tem umas brigas que tu tem que saber que tu não pode comprar, né? Tu não pode entrar. Sim, assim. Sim. E dentro da Black, cara, o pessoal está esperando mesmo, é algo absurdo, né? Oportunidades gigantes. Tem gente que fica de madrugada para comprar, acorda, vai 6 horas da manhã, entra lá no hipermercado, aquela coisa toda, né? Mas nós, como pequeno e médio varejo, supermercadista, a gente não pode ficar de fora desse negócio, né? Sim, a gente já aproveitar o burburinho do sim, mercado. Sim, mas não tem Black. Então, a gente tentou fazer em bebidas, só que, assim, a nossa munição era muito pequena, perto dos grandes, né? Uma coisa que deu muito certo no último ano é assim, cara, vamos olhar, o que nós somos? Supermercado de vizinhança, certo? O que é o diferencial do supermercado de vizinhança, além do atendimento, aquela coisa da comodidade? Os âncoras. O que são os âncoras? Açougue, FLV, que é o hortifruti, e padaria. Né? Por que a gente não usa esse momento para trazer o cliente e mostrar para ele como é bom o nosso açougue, como o atendimento é legal, como a carne é fresca, é de qualidade, né? Então a gente começou a falar assim, vamos usar desse momento para fortalecer aquilo que deveria ser o nosso diferencial, o que é o nosso diferencial. Então a gente começou a fazer evidenciar isso, né, Danilo? Algumas ações ali, principalmente no açougue, que em média representa 25% do nosso faturamento, 23%, né? Lógico, não dá para colocar tudo em oferta, mas pega aí a curva A do açougue, os itens de curva A, vamos fazer uma loucura aí, vamos chamar um fornecedor e vamos negociar aí para a rede inteira, um contrafilé, né? Uma alcatra, uma 100, né? Vamos fazer uma ação meio diferenciada aí, sim, para trazer os clientes para o açougue. Lembrando, vamos pegar, por exemplo, o FLV, vamos fazer uma batata, vamos fazer um alho, vamos fazer uma banana, né? Vamos pegar a padaria, vamos ver lá a curva A, o pão, lógico, aparece de curva A. Né? Nesse dia, vamos fazer uma ação de pão, embora a gente fale não vale a pena fazer oferta de pão, porque o cara não vai levar o dobro, porque você compra ali... vai estragar, né? Mas pelo menos talvez sirva nesse momento para levar clientes que nunca compraram pão na sua padaria e ver o quanto a sua padaria é boa, a qualidade do seu pão é bom, né? Então, a gente começou... Mas lembrando, né? Vamos fazer preço de alguns itens nesses 3 departamentos, mas não se esqueçam que a árvore de decisão é qualidade, né? Mas como é Black Friday, vamos pegar um preço arrasador e vamos trazer para mostrar a qualidade que a gente tem,
né? E deu Mas não certo. pode perder o outro lado, né? Não pode perder a Exatamente. qualidade em detrimento do preço. Né? Olho no peixe, olho no gato, né? Sim. Mas funcionou melhor, sabe? Porque a gente ia Entendi. tirando ofertas de bebida em cerveja, o máximo que a gente chamava o Ambev da vida, que tem um share muito grande, e negociava com ele. A gente não tinha condição lá de um grande hipermercado, de uma grande rede regional, né? E aí o cara olhava lá e olhava aqui, tá mais ou menos, né? Agora, quando a gente foi para o açougue, que é o nosso diferencial, aí, meu amigo, a gente tem condição sim de chamar um fornecedor, um grande fornecedor, fala, preciso aqui de uma grande negociação de contrafilé, preciso de uma grande negociação aqui de batata, preciso de uma grande negociação aqui no meu mix de padaria, no pão, né? Porque às vezes a maioria das lojas hoje já tem pão congelado, né? Então, assim, funcionou melhor. Então, fica como dica para o nosso... Aquilo que eu falei das parcerias, né, Danilo? Que daí, se tu é Sim. forte naquilo ali, tu tem uma parceria boa com o fornecedor, é nessas oportunidades que você consegue se juntar a ele para conseguir fazer uma ação ali diferenciada, né? Então, minha dica é use a Black para fortalecer aquilo que deveria ou é o E seu diferencial. já é o seu diferencial. Show Aquele de bola. dia ali, lógico, você vai ganhar uma margem menor, vai ter um resultado menor, mas é um dia, né? E aí, que está como tu falou, não dá para ficar de fora, porque o cliente vai olhar para isso também, né? Então claro, não tem tem que Black participar. aqui, né? É a e mesma aí, coisa, como a gente falou, de uma ação que fosse regional, não, né, uma data nacional ali, mas sei lá, a tua cidade tem lá o negócio do rodeio lá, como é que é o Caltrim, alguma coisa assim. é rodeio mesmo aqui no Aí, interior de São Paulo. e o rodeio, né? Isso. Daí vai ter toda a cidade mobilizada para isso, mas você está fora. Não, você tem que aproveitar aquela onda, né? Vamos dizer assim, para surfar também, como tu falou, destacando aí o que você já tem um diferencial aí, que é o teu core ali, né? Que é o teu carro-chefe, né? Porque vai que Danilo. nessa ação de Black Friday você consiga conquistar clientes, né? Que depois Exato, né? a padaria, o açougue dentro do nosso negócio, ele gera volume, né? A gente fala, padaria, ele gera retenção, né? E o FLV gera tráfego. Então, se você consegue, por exemplo, conquistar clientes nessa data aí, aproveitando a onda, possivelmente, em médio e longo prazo, vai surtir um efeito bacana. Exatamente. Fidelizar ou garantir os que você já tem e buscar, talvez, oportunidades com novos clientes. Danilo, para finalizar, queria novamente te agradecer a oportunidade, agradecer esse bate-papo fantástico aqui que a gente teve. E eu tenho certeza que o pessoal vai adorar aí a nossa conversa, porque você trouxe dados e insights aí que provavelmente muitos talvez não faziam ideia e a ideia aqui, na verdade, nem é só compartilhar isso, mas sim dar aquele estalo, né, no pessoal de entender que pode ser feito isso. E aqui, até comentando que você deu muitos dados aí do supermercado, que é o nicho que vocês estão, mas lembrando que isso serve para qualquer segmento, né? Os números estão ali em qualquer segmento, eles só precisam ser, né, como a gente falou lá no começo, compilados e explorados, e depois lidos de uma forma ali, né, com a experiência aí que o usuário vai ter ali para poder fazer uma leitura e uma tomada de decisão, como a gente fala, tá? Mas te agradecer demais aí, foi muito bacana, e deixar aí para você finalizar aí suas considerações finais, mas de antemão já sabe que a galera aqui com certeza vai ficar fascinada aí pela conversa que a gente teve, e eu acho que vamos ter que pedir um bis aí. Eu tenho certeza que a galera aí nos comentários vai pedir para a gente se aprofundar em alguns assuntos aí que foram bem bacanas. Bom, que bom, espero que sim, né? Para mim, de novo, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Admiro muito aí a área central, é uma grande empresa, nos ajudou muito nessa estruturação de dados, um grande parceiro. Né? Eu sei que os assuntos que nós falamos hoje, né, quando você fala de GC, de precificação, de estratégias de marketing, cara, esse negócio é muito complexo, né? Ele não é simples, né? É muito difícil a gente dar um recado em uma hora, né? Mas espero que tenha sido um momento bacana, que o pessoal tire algum proveito dessa nossa conversa, né? E estou à disposição, sim, aí para a gente conversar.
né? Voltando à questão de dados, né, sempre falávamos que o dado é o petróleo do futuro. Cara, isso já ficou para trás. Hoje, quando a gente já está falando de inteligência artificial, fazendo análise lá, nós não conseguirmos olhar para o nosso negócio, para os dados que estão debaixo do nosso nariz, estruturar, olha o tanto que a gente está ficando para trás. Né? Exatamente. Então, a gente precisa pensar, ter um olhar mais estratégico para nossas empresas. E eu sei que às vezes isso é muito difícil, principalmente no meu meio. O cara começa ali pequenininho, né? Ele e a esposa vai crescendo e ele é muito operacional, continua operacional, mas a gente tem que começar a refletir que isso é um assunto muito importante em como sermos mais estratégicos, como analisar os dados, usar os dados a nosso favor. E eu sempre ouvi falar, né? Qual é o futuro do pequeno e médio supermercadista? Lá quando veio o Zipper, o que vai ser do supermercadinho? Aí depois, mais recente, agora veio o atacarejo, o que vai ser do supermercadinho? Aí agora vem não sei o quê, o digital, o que vai ser do supermercadinho? Cara, a gente sempre esteve muito bem, obrigado. Né? Só que a cada ano que passa, né, o pequeno e médio supermercado, ele tem que usar mais ferramentas, ele tem que se profissionalizar, para que ele continue tendo essa trajetória de sucesso, de crescimento. Né? O que nos trouxe até aqui, não é garantia que vai nos levar para mais 10, 20 Vai levar para mais para frente. Mas o fato de estar num grupo, né, Danilo, que é o caso de vocês ali, já bota o cara um pouquinho mais para frente. Né? Ou seja, né, ele já está olhando diferente e está recebendo aí de vocês esse estímulo, essa ajuda, essa consultoria toda aí, e com certeza já é um diferencial. Então, o nosso público que a gente é suspeito a falar, né, é o nosso core aqui, né, trabalhar com redes e centrais de negócio, de compras e tal, mas a gente sente isso também, como as empresas que já estão unidas já estão saindo na frente em algum momento. Danilo, então, mais uma vez, obrigado. A gente fica muito contente de ter batido esse papo e eu tenho certeza que vai ter frutos para outros futuros aí. Né? A gente já está pensando numa sequência aí da websérie e eu acho que o Danilo vai ter que voltar aí mais algumas vezes para a gente se aprofundar em alguns assuntos, tá bom? Mas obrigado mesmo. Deixa eu encerrar aqui. Pessoal, obrigado por ter curtido esse nosso vídeo agora. Vão assistir aí essa websérie do Mentor. Nós vamos ter aí vídeos sempre com conteúdos bacanas aí para a gente trabalhar, que faz parte aí do nosso core, como eu falei agora há pouco. Entre aí, curta esse nosso vídeo, comente aí se vocês querem novos assuntos aí para a gente trazer o Danilo e essa galera aí que esteve com a gente nesses episódios até então, novamente para falar de outros assuntos e de novos temas aí também. Mas curta lá a nossa página, entre lá na área central. Danilo, obrigado aí pela parceria, tá bom? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos, viu? Grande abraço, até mais.